Glória a Deus, irmãos. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. E nós hoje vamos estudar e falar sobre a humildade. Amém, irmãos? Vamos abrir nossa Bíblia em Filipenses, no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Vamos falar um pouco sobre a humildade, amém? Diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, sendo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança aos homens. E, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Amém, irmãos? Então, nós vamos falar um pouco sobre a humildade, porque nesses últimos dias é muito importante que nós tenhamos humildade, que nós sejamos cheios do Espírito Santo, que nós oremos, jejuemos, mas que a gente seja em tudo isso humilde, aleluia. Porque Jesus, ele disse: se esse povo soubesse que eu quero misericórdia e não sacrifício. Amém, irmãos? Deus, às vezes, ele quer algo que não é um sacrifício, que não é, talvez, fazer mais do que ele pediu. Às vezes ele quer simplesmente a obediência. E o que é humildade? Humildade é você aceitar aquilo que é dito a você de bom grado. É você ouvir e dizer amém. É você ouvir e não questionar e dizer simplesmente amém. Humildade é o que Jesus fez. Ele mesmo disse: vinde a mim e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus, ele é humilde. E o que significa humilde? Essa passagem está explicando. Ele, Jesus, ele era Deus. Ele, Deus, o Todo-Poderoso, o Verbo, que estava com Deus e era o próprio Deus. De repente, Jesus, ele vem à Terra. Imagina, Deus que criou o homem, de repente ele se esvazia tanto a ponto dele virar aquilo que ele mesmo criou. Já imaginou, irmãos? Você que, como Deus, ele que tem o poder de fazer o que ele quer, mas por amor e com humildade, ele se esvazia. Os anjos adoravam ele, ele se esvazia. Ele não precisava fazer nada, só o sopro da narina de Deus, diz a Bíblia, abriu o mar vermelho. Mas ele se esvaziou. Ele tomou a forma de servo. Ele sentiu fome, sentiu sede, se cansou, dormiu no barco. Então esse Deus, irmãos, ele é poderoso. Esse Deus, ele é poderoso, só que ele é humilde. Ele foi humilde, irmãos. E assim você também precisa ser humilde, todos nós. Às vezes, você está numa situação e você poderia reagir de outra forma. Mas para manter paz, às vezes você deve simplesmente dizer amém. Simplesmente ficar calmo. Quando alguém briga com você, você talvez está na razão, mas às vezes é simplesmente bom você ouvir, ter calma e ficar como um cordeiro mudo, que não responde. Porque ovelha, às vezes, ou maioria das vezes, a ovelha é muda. E o bode é que reclama. Então seja ovelha.
obedeça. Mas tem uma coisa que a gente sempre, sem reclamar e sem ter razão, vamos ter que ouvir, que é a palavra de Deus. A Bíblia diz e mostra aqui que Jesus, ele aprendeu, ele foi obediente até a morte. Se Jesus foi obediente, por que nós não vamos ser obedientes? A Bíblia diz que um dia o evangelho foi pregado em Samaria. E depois do evangelho ter sido pregado em Samaria, os discípulos vieram e como a palavra não tinha sido aceitada, os discípulos perguntaram: será que a gente não pode, Jesus, pedir para que desça fogo do céu e queime todo mundo? Jesus disse: eu vim para salvar e não para condenar. Será que vocês não sabem de que espírito vocês são? Vocês são parte, fazem parte do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele está aqui para dar vida. E se alguém tiver que decidir alguma coisa, é Deus. Então, irmãos, o próprio Jesus foi obediente. Ele podia enviar anjos na hora que ele estava sendo julgado por Pilatos. Mas ele foi obediente, porque ele tinha que morrer na cruz para me livrar e te livrar de todo o pecado, nos purificar dos nossos pecados. Ele foi obediente, ele podia impedir a própria morte dele. Mas se ele tivesse impedido, ele teria mostrado o poder dele, mas não teria sido obediente. Ou seja, Jesus às vezes ele pode fazer uma coisa, mas ele não fez naquela época, porque ele queria obedecer. Às vezes você está na razão, mas é melhor ficar em silêncio. Às vezes você tem mais força ou mais autoridade do que alguém. Você viu que alguém falou mal de você, você viu que alguém te machucou, e você sabe que às vezes uma palavra que você disser, a pessoa vai ficar quieta, vai ficar talvez até triste, e talvez isso iria te mostrar, viu como eu sou mais forte? Não. Às vezes é melhor ficar em silêncio. Fique em silêncio. Não brigue com o teu irmão. Não adianta, irmãos. Não brigue com o teu irmão. Tenha paz. Seja humilde. Porque a Bíblia diz que Jesus, quando brigavam com ele, ele não replicava. Ele não avançava. Então tem momentos que é necessário ficar em silêncio. Se Jesus obedeceu, você também pode obedecer. Obedecer o quê? Obedecer a palavra. Jesus disse: analisai as Escrituras, porque é nelas que vocês terão vida eterna. É nela, irmãos. Vocês vão ter vida eterna pela Escritura. Não só sendo ouvinte, mas sendo praticante. Então seja humilde. Deixa a soberba de lado e aceite a palavra de Deus assim como ela é. Não tente mudar a Bíblia. Não tente mudar aquilo que a gente lendo podemos entender tão bem. É tão claro. Como o próprio João disse, este ensinamento não é difícil. Irmãos, não é difícil, não é difícil. Temos que obedecer tão somente. Amém? Faça como Jesus. Ainda que você, com o dinheiro, você podia fazer tudo. Talvez prostituir. Talvez fazer alguma coisa. Mas você vai dizer, não, eu tenho tudo isso. Mas eu vou obedecer. Talvez você é um homem ou uma mulher. Um homem bonito, uma mulher bonita. E você diz, eu poderia ter aquele homem que não é meu. Aquela mulher que não é minha. Mas seja obediente e não faça isso. Aleluia. Talvez você diz, eu tenho a oportunidade de fazer algo que não agrada a Deus. Mas mesmo tendo a oportunidade, Jesus te chama para ser obediente. Aleluia. Amém, irmãos? Porque Jesus ele tinha também a opção. Mas ele disse o que? Eu quero ser obediente. Amém, irmão? A força nossa
é a obediência. Saul, ele foi rejeitado por Deus porque ele não obedeceu. E eu te digo, irmão, não vem daquilo que Deus te deu por causa da desobediência. Seja obediente, obedeça, porque você mesmo sabe o que Deus quer de você. Você sabe porque você ouve a voz do Espírito Santo. Então Jesus, sendo Deus, se fez homem. Jesus, Deus, homem, morreu, foi espancado, foi pisoteado, foi cuspido, mas foi obediente até a morte. Seja você também obediente, porque Jesus, ele deu exemplo, e Paulo disse que em nós haja o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Amém? Imite Jesus, seja humilde. Amém? Deus te abençoe, guarde você, fortaleça a tua vida com a humildade. O que acontece com quem é humilde? A Bíblia diz: todo aquele que se humilhar a si mesmo, eu exaltarei. Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia.